Se você está assistindo este vídeo agora, não é por acaso. Existe uma força invisível que está orquestrando os eventos da sua vida, trazendo você até este exato momento. Carl Jung chamava isso de sincronicidade, quando o universo conspira para entregar a você exatamente aquilo que sua alma precisa ouvir. E se você é mulher e sente que algo dentro de você está mudando, se percebe que não aceita mais as mesmas coisas, se sente uma inquietação crescente que não consegue explicar, então este vídeo foi magneticamente atraído para você, porque você está em processo de despertar. Não um despertar superficial, mas o despertar do seu poder real, aquele poder que foi silenciado, domesticado e esquecido ao longo de gerações. Jung dedicou sua vida a estudar o inconsciente e descobriu algo revolucionário. Dentro de cada mulher existe uma força arquetípica tão poderosa que, quando despertada, ela se torna imparável. Mas esse despertar não é confortável. Ele desafia tudo o que te ensinaram a ser. Ele questiona cada papel que você aceitou representar. E é exatamente por isso que poucas mulheres chegam até o fim desse processo. Mas você chegou aqui, e isso significa que você está pronta. Você já percebeu que sua vida começou a mudar de formas inexplicáveis? Pessoas que estavam sempre ao seu lado, de repente se afastaram. Situações que antes te satisfaziam agora parecem vazias. Você sente como se estivesse acordando de um longo sono e, ao abrir os olhos, percebe que o mundo que te venderam não é o mundo real. Carl Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, separada das expectativas, dos condicionamentos e das máscaras sociais. E para as mulheres, esse despertar tem um sabor específico. Se este vídeo está fazendo sentido para você, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Você precisa receber os próximos conteúdos que vão aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento e poder feminino. Não perca essa oportunidade de transformação. Jung observou que a sociedade ocidental reprimiu profundamente o que ele chamava de anima coletiva, a energia feminina universal que habita não apenas mulheres, mas toda a existência. E ao reprimir essa força, criou-se uma distorção massiva no equilíbrio do mundo. As mulheres foram ensinadas a serem pequenas, agradáveis, submissas, a colocarem as necessidades de todos antes das suas próprias. Foram ensinadas que seu valor está em servir, em agradar, em se moldar. E durante séculos, essa programação foi passada de mãe para filha como uma herança invisível. Mas algo está mudando. Uma onda de despertar está varrendo o planeta. E milhões de mulheres estão começando a sentir que não podem mais viver nessa prisão invisível. Esse despertar não acontece porque você leu um livro ou fez um curso. Ele acontece porque sua alma já não aguenta mais a negação da sua própria essência. Jung dizia que o inconsciente, quando reprimido, começa a gritar através de sintomas: ansiedade, depressão, doenças, relacionamentos destrutivos. Sua psique está te forçando a acordar. E esse processo, embora doloroso, é sagrado. Porque quando uma mulher desperta para seu poder real, ela não está apenas mudando a própria vida. Ela está quebrando correntes ancestrais. Ela está liberando não só a si mesma, mas todas as mulheres que vieram antes dela e todas que virão depois. Esse é o poder da individuação feminina. Você já sentiu aquele momento em que percebeu que estava vivendo a vida que os outros esperavam de você e não a sua própria vida? Essa é a primeira rachadura na máscara. Jung chamava essas máscaras de persona, o personagem que representamos para o mundo. E a persona feminina tradicional é especialmente sufocante. Ela exige que você seja sempre gentil, sempre compreensiva, sempre disponível. Que suprima sua raiva, sua ambição, seus desejos. Que seja a boa menina, a boa esposa, a boa mãe, a boa funcionária. E no processo de ser tudo isso para todos, você desaparece. Seu verdadeiro eu fica enterrado sob camadas de deveria ser. Mas o despertar começa justamente quando você não consegue mais sustentar essa farsa. Quando a raiva que você sempre engoliu começa a emergir. Quando você começa a dizer não.
quando percebe que não quer mais viver pelos roteiros que te entregaram. Isso assusta as pessoas ao seu redor porque elas se acostumaram com a versão domesticada de você. E quando você começa a mostrar sua verdade crua, elas reagem. Te chamam de egoísta, de louca, de difícil. Jung entendia isso perfeitamente. Ele sabia que o processo de individuação é solitário, porque você está se separando do rebanho, está abandonando o conforto da conformidade. E isso gera uma resistência tremenda, tanto externa quanto interna. Sua própria mente vai lutar contra esse despertar, porque ela foi programada para te manter segura. E segurança na mente inconsciente significa permanecer no conhecido, mesmo que o conhecido seja uma prisão. Pause agora e deixe um comentário me contando. Você está sentindo esse despertar na sua vida? O que tem mudado em você? O arquétipo da mulher selvagem, descrito por Jung através de diversos mitos e símbolos, representa essa força primordial que existe em toda mulher. É a parte de você que é instintiva, criativa, destrutiva quando necessário e absolutamente livre. Ela não pede permissão, ela não se justifica, ela simplesmente é. Mas essa mulher selvagem foi caçada, queimada, silenciada ao longo da história. E o trauma dessa perseguição vive no inconsciente coletivo feminino. É por isso que muitas mulheres sentem um medo visceral de serem poderosas demais, visíveis demais, livres demais. Porque em algum nível profundo, elas lembram o que aconteceu com as mulheres que ousaram ser tudo isso. Mas estamos em um momento diferente da história. Um momento onde esse poder pode finalmente emergir sem ser destruído. E é por isso que você está sentindo essa chamada agora. Seu inconsciente sabe que é seguro começar a despertar. Jung falava sobre a sombra, todos os aspectos de nós mesmos que reprimimos porque não são aceitos socialmente. E a sombra feminina é vasta e poderosa. Ela contém a raiva que você nunca pôde expressar, a ambição que te ensinaram a esconder, a sexualidade que te fizeram sentir vergonha, o egoísmo saudável que chamaram de egocentrismo. Todas essas partes de você foram jogadas na sombra e lá ficaram fermentando, ganhando força, esperando o momento de emergirem. E esse momento é agora. Integrar a sombra não significa se tornar uma pessoa má ou destrutiva. Significa se tornar inteira. Significa reconhecer que você é complexa, multifacetada e que todas as suas partes têm um propósito. Sua raiva existe para proteger seus limites. Sua ambição existe para te impulsionar em direção aos seus sonhos. Sua sexualidade existe para te conectar com a força vital da existência. Quando você nega essas partes, você fica fragmentada, fraca, perdida. Quando você as integra, você se torna uma força da natureza. Jung descobriu que as mulheres que conseguiam integrar sua sombra e despertar para seu poder real compartilhavam algumas características. Primeiro, elas pararam de buscar validação externa. Elas pararam de perguntar se era ok ser quem eram. Segundo, elas desenvolveram uma relação profunda com sua própria intuição, aquela voz interior que sempre sabe a verdade. Terceiro, elas aceitaram que seriam mal compreendidas, julgadas, até rejeitadas, e escolheram sua autenticidade mesmo assim. E quarto, elas entenderam que seu poder real não vem de dominar os outros, mas de dominar a si mesmas, de conhecer suas profundezas, enfrentar seus demônios e emergir transformadas. Esse é o caminho da individuação. E ele não é linear. Você vai ter momentos de clareza absoluta seguidos de momentos de confusão total. Vai ter momentos em que se sente imbatível e momentos em que quer desistir de tudo. Isso é normal. Jung chamava esse processo de morte e renascimento psicológico. Você está matando a versão antiga de si mesma para que uma nova possa nascer. E todo nascimento é caótico, sangrento, difícil, mas também é milagroso. Tem uma passagem na obra de Jung que é crucial para entender o despertar feminino. Ele dizia que dentro do inconsciente coletivo existem arquétipos, padrões universais de energia que se manifestam em mitos, sonhos e símbolos, e um dos arquétipos mais poderosos é o da Grande Mãe. Mas a Grande Mãe tem duas faces. A mãe nutritiva que cria e sustenta a vida
e a mãe terrível que destrói o que precisa morrer. A sociedade patriarcal só aceitou metade desse arquétipo. Só a parte doce, gentil, abnegada. A outra metade, a destruidora, a que estabelece limites, a que diz não, foi demonizada. E quando você reprime metade de um arquétipo, você cria um desequilíbrio profundo. As mulheres foram forçadas a serem apenas a mãe boa, sempre dando, sempre nutrindo, sempre se sacrificando. E isso as esgotou. O despertar que você está vivendo agora é a reintegração da mãe terrível. Não no sentido de se tornar cruel, mas no sentido de recuperar o poder de destruir o que não te serve mais. O poder de terminar relacionamentos tóxicos, o poder de abandonar carreiras que sugam sua alma, o poder de decepcionar pessoas que esperavam que você permanecesse pequena. Esse poder é assustador porque durante toda a sua vida te ensinaram que mulheres devem manter a paz a todo custo. Mas Jung entendia que não existe crescimento sem destruição. A lagarta deve morrer para a borboleta nascer. A semente deve se partir para a árvore crescer. E você deve destruir suas velhas identidades para se tornar quem realmente é. Quando você começa a exercer esse poder destrutivo sagrado, as pessoas vão tentar te fazer sentir culpada. Vão dizer que você mudou, que não é mais a mesma. E elas estão certas. Você não é mais a mesma. Você está despertando. E parte desse despertar é entender que você não deve lealdade a versões antigas de si mesma, nem às expectativas que outros construíram em cima dessas versões. Jung também falava sobre o self, o verdadeiro eu, o centro integrado da sua psique. O self feminino, quando plenamente realizado, é uma força de criação e destruição em perfeito equilíbrio. É selvagem e sábio. É feroz e compassivo. É independente e profundamente conectado. Mas chegar até esse self exige coragem. Exige que você desça até as profundezas do seu inconsciente, até os lugares mais escuros, e resgate as partes de você que foram abandonadas lá. Jung chamava isso de jornada noturna da alma. É quando você para de fugir de si mesma e finalmente olha para tudo que sempre evitou ver. Suas feridas, seus medos, suas vergonhas. E em vez de rejeitar essas partes, você as abraça. Você entende que elas também são você. E nesse abraço algo mágico acontece. A energia que estava presa nessas sombras é liberada. E você de repente tem acesso a uma fonte de poder que nem sabia que existia. Muitas mulheres relatam que quando começam esse processo, coisas estranhas acontecem. Sincronicidades se multiplicam. Sonhos se tornam vívidos e proféticos. Intuições ficam tão fortes que parecem mensagens diretas do universo. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando você começa a se alinhar com seu verdadeiro self, você começa a se alinhar com a inteligência maior que permeia toda a existência. Jung chamava isso de inconsciente coletivo, mas você pode chamar de universo, de fonte, de divino. O nome não importa. O que importa é que você está se reconectando com algo muito maior que seu ego individual. E essa conexão te transforma em um canal. Um canal para criatividade, para sabedoria, para poder. As grandes mulheres da história, as que mudaram o mundo, todas tinham essa conexão. Elas não estavam operando apenas a partir de suas mentes individuais. Elas estavam conectadas com algo transcendente. E esse algo fluía através delas de formas extraordinárias. Me conte nos comentários. Você tem percebido sincronicidades e sinais aumentando na sua vida? Uma das descobertas mais libertadoras de Jung é que você não precisa ser perfeita para ser poderosa. Na verdade, é justamente abraçando suas imperfeições que você acessa seu verdadeiro poder. A mulher que desperta seu poder real não é aquela que tem tudo resolvido. É aquela que aceita sua humanidade completa, luz e sombra, força e vulnerabilidade, sabedoria e ignorância. Ela para de tentar se encaixar em ideais impossíveis e começa a habitar sua realidade com total presença. Isso é revolucionário, porque a programação feminina tradicional gira em torno da perfeição. Seja a mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita, tenha o corpo perfeito, a casa perfeita, a vida perfeita.
Essa busca por perfeição é uma armadilha que te mantém eternamente insatisfeita, eternamente se esforçando, eternamente sentindo que não é suficiente. Mas quando você entende que a perfeição é uma ilusão, que a vida real é bagunçada e complexa e contraditória, você finalmente pode relaxar em quem você é. E, paradoxalmente, é nesse relaxamento que seu verdadeiro poder emerge. Porque você para de desperdiçar energia tentando ser algo que não é, e começa a direcionar toda essa energia para se tornar mais plenamente quem você já é. Jung observou que as pessoas mais realizadas não eram as mais perfeitas, mas as mais integradas. Elas haviam feito as pazes com suas contradições internas. Elas podiam ser fortes e suaves, racionais e intuitivas, ambiciosas e contentadas. Elas não precisavam escolher entre polos opostos, porque entendiam que a verdade humana contém todos os opostos. E quando você para de lutar contra suas próprias contradições, quando permite que todas as suas partes coexistam, você se torna inteira. E uma mulher inteira é imparável. Ela não pode mais ser manipulada porque conhece todos os seus lados. Ela não pode mais ser controlada porque sua aprovação vem de dentro. Ela não pode mais ser diminuída porque está firmemente enraizada em quem ela é. Esse é o poder real que Jung falava. Não é poder sobre os outros, é poder sobre si mesma. É a capacidade de se autodeterminar, de fazer escolhas alinhadas com sua verdade mais profunda, de viver com integridade, mesmo quando isso é difícil. E esse tipo de poder assusta o sistema, porque não pode ser cooptado. Uma mulher que conhece seu próprio valor não pode ser explorada. Uma mulher que confia em sua intuição não pode ser enganada. Uma mulher que está conectada com seu self não precisa de salvadores externos. Ela se torna sua própria autoridade. E quando milhões de mulheres acordam para essa verdade simultaneamente, como está acontecendo agora, o mundo inteiro muda. Porque mulheres poderosas criam famílias mais saudáveis, comunidades mais equilibradas, uma sociedade mais justa. O despertar feminino não é apenas pessoal, é planetário. Agora é importante falar sobre os estágios desse despertar, porque entender onde você está no processo pode te ajudar a navegar as dificuldades. O primeiro estágio é o desconforto. Você começa a sentir que algo está errado, mas ainda não sabe o que. Há uma inquietação crescente, uma insatisfação que não consegue nomear. Você ainda está tentando fazer tudo funcionar, ainda está tentando se encaixar, mas está ficando cada vez mais difícil. O segundo estágio é o despertar inicial. Algo acontece. Um evento, uma conversa, um vídeo como este, que acende uma luz. De repente você vê. Vê como tem vivido no automático. Vê como tem negado partes de si mesma. Vê como tem pequena. Esse momento pode ser eufórico, mas também aterrorizante. Porque uma vez que você vê, não pode mais fingir que não viu. O terceiro estágio é o caos. Aqui é onde muitas mulheres ficam presas porque é extremamente desconfortável. Sua vida antiga não funciona mais, mas a nova ainda não se formou. Relacionamentos entram em crise. Certezas desmoronam. Você questiona tudo. Jung chamava isso de nigredo, o escurecimento alquímico necessário antes da transformação. É como estar em um casulo. Tudo está se dissolvendo para que algo novo possa emergir. E você precisa confiar no processo, mesmo quando parece que está perdendo o controle. Porque você está perdendo o controle do ego, da persona, das velhas identidades. E isso é necessário. O quarto estágio é a integração. Você começa a juntar os pedaços, mas de uma forma completamente nova. Você integra sua sombra. Você estabelece novos limites. Você começa a viver a partir do seu self verdadeiro, não da sua persona. As coisas começam a fazer sentido novamente, mas agora você está operando em um nível completamente diferente de consciência. E o quinto estágio é a manifestação. Aqui, seu poder real se torna visível no mundo. Você cria, você lidera, você inspira. Você vive sua verdade tão plenamente que se torna um farol para outras mulheres que ainda estão despertando. Mas atenção, esse processo não é linear. Você pode circular por esses estágios várias vezes ao longo da vida, em espirais cada vez mais profundas.
Cada vez que você atinge um novo nível de despertar, você eventualmente chegará a outro ponto de desconforto, outro chamado para ir mais fundo. Jung via isso como a jornada de toda uma vida. A individuação nunca termina completamente. Você sempre pode se tornar mais inteira, mais integrada, mais você mesma. Escreva aqui embaixo qual estágio ressoa mais com você agora. Isso pode te ajudar a trazer clareza. Uma das perguntas que muitas mulheres fazem nesse processo é: como sei que estou no caminho certo? Como sei que isso não é um desvio ou uma fantasia? E a resposta que Jung daria é: você sente. Quando você está alinhada com seu verdadeiro self, há uma sensação inconfundível de correção, mesmo quando as coisas são difíceis. Há uma paz profunda, mesmo no meio do caos. Você pode estar assustada, mas não está confusa. Você sabe, em um nível que vai além da razão, que está exatamente onde precisa estar. Essa sabedoria interior é o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade da psique de sintetizar opostos e encontrar uma terceira via que transcende ambos. E quando você desperta seu poder real, você desenvolve essa função de forma extraordinária. Você para de pensar em termos de ou isso ou aquilo e começa a encontrar o E, aquele espaço onde aparentes contradições podem coexistir. Pode ser forte e vulnerável, ambiciosa e presente, independente e conectada. Essa capacidade de conter opostos é marca de uma psique madura e poderosa, e é exatamente o que o mundo precisa agora. Não precisa de mais polarização, mais divisão, mais ou. Precisa de mulheres que possam segurar a tensão dos opostos e criar algo novo a partir dessa tensão. Jung também falava sobre a importância dos símbolos nesse processo. Seu inconsciente se comunica através de símbolos, em sonhos, sincronicidades, impulsos criativos. Quando você está despertando, preste atenção nos símbolos que aparecem repetidamente na sua vida. Eles são mensagens do seu self tentando te guiar. Pode ser um animal que continua aparecendo, uma imagem que te persegue, uma música que não sai da sua cabeça. Não descarte essas coisas como coincidências. Explore-as. Pergunte-se: o que esse símbolo significa para mim? O que ele está tentando me mostrar? Jung passou anos estudando símbolos porque entendia que eles são a linguagem da alma. E quando você aprende a ler essa linguagem, você tem acesso a uma sabedoria que vai muito além do que sua mente consciente pode alcançar. Você começa a receber orientação direta do seu inconsciente. E essa orientação sempre te leva em direção à totalidade, à integridade, ao seu poder real. O que acontece depois que você desperta seu poder real? A vida não se torna perfeita, mas se torna real. Você ainda enfrenta desafios, ainda sente dor, ainda tem dúvidas, mas há uma diferença fundamental. Você não está mais vivendo a vida de outra pessoa, você está vivendo a sua. E mesmo quando é difícil, há uma satisfação profunda em saber que você está sendo fiel a si mesma. Jung dizia que a maior tragédia humana não é o sofrimento, mas viver uma vida que não é sua. Morrer sem nunca ter realmente vivido. E quando você desperta seu poder real, você garante que isso não vai acontecer com você. Você pode não ter todas as respostas, pode não saber exatamente para onde está indo, mas você está finalmente viva, finalmente presente, finalmente você mesma. E isso muda tudo. As pessoas ao seu redor vão sentir essa mudança. Algumas vão se sentir inspiradas, outras vão se sentir ameaçadas. E está tudo bem. Você não está aqui para agradar a todos. Você está aqui para ser quem você é. E ser quem você é plenamente é a maior contribuição que você pode dar ao mundo. Porque quando você vive a partir do seu self verdadeiro, você dá permissão para que outros façam o mesmo. Você quebra o feitiço. Você mostra que é possível. E isso é poder real. Este vídeo chegou até você porque você está pronta. Pronta para parar de se esconder. Pronta para parar de se diminuir. Pronta para reivindicar o poder que sempre foi seu. O universo não mostra este vídeo para todas as mulheres, só para aquelas que estão no limiar do despertar. E você está aqui. Então a pergunta não é se você vai despertar. A pergunta é:
Você está disposta a seguir essa chamada até o fim? Mesmo que seja assustador, mesmo que você perca pessoas no caminho, mesmo que signifique desmantelar tudo o que construiu para reconstruir de um lugar de verdade, porque esse é o preço do poder real e também é a recompensa. Você pode não ter escolhido esse despertar conscientemente, mas sua alma escolheu. E agora você tem duas opções. Pode tentar voltar a dormir, pode tentar ignorar tudo o que está sentindo, pode tentar manter tudo como estava, mas você já sabe que isso não vai funcionar. Você já viu demais. Ou pode se render ao processo. Pode confiar que o caos tem um propósito, pode mergulhar nas profundezas e ressurgir transformada. Jung acreditava que cada pessoa tem um destino único, uma vocação que só ela pode cumprir. E descobrir e viver essa vocação é o trabalho de uma vida. Se você está sentindo esse chamado agora, não é por acaso. Sua alma está te lembrando que você veio aqui para algo maior do que apenas sobreviver. Você veio aqui para prosperar, para criar, para transformar, para ser uma expressão completa e radiante do poder feminino em toda sua glória selvagem e sagrada. A jornada de despertar que Carl Jung mapeou não é fácil, mas é a mais significativa que você pode fazer, porque no final, você não será mais uma mulher vivendo pelos scripts de outras pessoas. Você será você mesma, total e completamente. E não existe poder maior do que esse. O universo trouxe você até aqui neste momento exato porque você é uma das escolhidas. Uma das que vai despertar, integrar, transformar e depois iluminar o caminho para outras. Você é parte de uma onda massiva de mudança que está varrendo o planeta. E seu despertar individual contribui para o despertar coletivo. Nunca subestime o poder de uma mulher que se torna quem realmente é. Ela muda o mundo simplesmente por existir em sua verdade. Se este vídeo tocou algo profundo em você, você já sabe o que fazer. Não deixe esse momento passar. O despertar está batendo à sua porta. Deixe-o entrar. Obrigado por assistir até aqui. Sei que este não foi um vídeo fácil, mas foi necessário. Se você quer continuar essa jornada de despertar, tem outro vídeo ao lado que vai ainda mais fundo nesses ensinamentos de Jung sobre o poder feminino e pode ser exatamente o próximo passo que você precisa dar. Até lá, lembre-se, você não está sozinha nessa jornada e seu despertar já começou.